Deputados do PT avaliam que foi um erro a orientação do Palácio do Planalto de votar contra o projeto de lei antifacção. Hoje, mais cedo, o presidente Lula se manifestou contra o texto aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de ontem. Lideranças do governo no Senado já começam a discutir possíveis alterações, principalmente na definição de organização criminosa e também na divisão de bens apreendidos, pontos mais criticados pelo Planalto. Elisa Claveri chega aqui conosco com apuração sobre isso. Elisa, muito boa tarde para você. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. É isso, o governo está contando com o Senado para fazer essas alterações. Inclusive, o nome do relator, o senador Alessandro Vieira, foi muito elogiado por governistas aqui da Câmara dos Deputados. Por exemplo, o líder do PT, Lindbergh Farias, falou que ele tem um nome técnico e que as mudanças que Alessandro Vieira deve fazer, que já sinalizou que pode fazer, segundo Lindbergh Farias, elas vão escancarar as fragilidades do texto aqui do deputado Guilherme Derrite. Alessandro Vieira deu uma entrevista hoje mais cedo ao Em Ponto. Ele já falou que não vai tirar nenhum centavo da Polícia Federal. E o repórter do G1, Kevin Lima, teve acesso a uma análise preliminar feita por técnicos do governo lá no Senado Federal. E eles querem modificar esses dois pontos que você citou, Ricardo. Primeiro de tudo, a tipificação de facções criminosas. Isso estava muito explícito no texto que foi encaminhado pelo governo aqui para o Congresso Nacional. Quando Guilherme Derrite apresentou o seu parecer, ele acabou colocando ali que isso era organização criminosa ultraviolenta, que isso que era facção criminosa. O governo quer retomar o texto original. E o outro ponto em relação à divisão dos bens ilícitos apreendidos. Por quê? Guilherme Derrite colocou que aqueles bens ilícitos que forem apreendidos pela Polícia Federal vão ficar os recursos com a Polícia Federal. Aqueles que forem apreendidos pelos estados ficam, pelas polícias estaduais, ficam, portanto, com os estados. E aqueles que forem em operação em conjunta vão ser divididas entre Polícia Federal e os estados. Isso na avaliação do governo e também o fundo para onde esses recursos vai acabar retirando recursos da Polícia Federal. Portanto, o governo também quer retomar a versão anterior, a versão original que foi apresentada pelo Palácio do Planalto. É claro que esse assunto acabou virando uma narrativa política aqui dentro do Congresso Nacional e a gente vai colocar na tela um trecho do que o próprio presidente Lula publicou hoje em uma rede social, criticando a análise da Câmara dos Deputados. Ele escreveu assim: o projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do projeto antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. E continuou: é importante que prevaleça no Senado o diálogo e a responsabilidade na análise do projeto. A gente continua na tela mostrando o que escreveu o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele escreveu poucas horas depois da postagem do presidente Lula. Escreveu assim: é muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Nós não vamos enfrentar a violência das ruas com falsas narrativas. O governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Fato é, Ricardo, que o governo ficou muito isolado ontem. O projeto foi aprovado por 370 votos contra 110. Governistas tentaram tirar esse projeto de pauta. Inicialmente, o que a bancada do PT queria fazer? Apresentar um destaque de preferência para o texto original do governo, já sabendo que esse destaque não iria passar. E se não passasse, eles poderiam votar sim a favor do texto de Guilherme Derrite, ainda que fazendo as ponderações. O que aconteceu? O que mudou tudo? O presidente Lula entrou na jogada. Ele ligou para o líder do governo, o deputado José Guimarães, ligou para o líder do PT, Lindbergh Farias, e orientou a bancada a votar contra esse projeto. Acontece que no dia seguinte, o dia de hoje, já vários deputados petistas avaliam que esse pode sim ter sido um erro. O que eles me dizem? Que isso acabou fazendo com que o centro e a direita pudessem captar os louros da aprovação desse projeto. Eles me citam, inclusive, que hoje, mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou um vídeo numa rede social elogiando esse projeto, comemorando a aprovação desse projeto, e um deputado petista me disse assim: era para o presidente Lula estar publicando esse vídeo, afinal esse projeto é um projeto do governo. Conversei também com um integrante da executiva do PT e ele me disse assim: a gente vai continuar apostando no discurso, dizendo que a Câmara dos Deputados
deputados errou, que o projeto era para enfraquecer a Polícia Federal, mas esse integrante do PT me disse assim, ele admitiu assim, é uma luta ingrata, essa a gente deve perder e feio. Agora, um outro ponto que petistas me dizem é que no fim do dia de ontem, Guilherme Derrite fez um discurso, nesse discurso ele acabou elogiando Tarcísio de Freitas e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de petistas, isso deixa muito claro que eles mesmos, o centro, a direita, acabaram politizando essa história toda. O que a deputada Maria do Rosário me disse? Ela falou assim, é uma postura afrontosa que escancarou o que era desde o início, um relator partidarizado cuja missão era cooptar a iniciativa do presidente Lula. Muitas narrativas por aqui, Ricardo, conversei também com deputados do Centrão que estavam desde o início fazendo a articulação desse texto e o que eles me dizem? Eles mesmos avaliam que o governo errou. Um deputado do Centrão me disse assim, o governo teve a chance de fazer um golzinho sequer nesse projeto e não conseguiu fazer, porque acabou decidindo votar contra o projeto, um projeto que foi encaminhado pelo próprio governo federal. Agora, o que o presidente Lula e o governo quer é tentar lá no Senado Federal conseguir corrigir essa rota, pelo menos no que eles não conseguiram aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir um trechinho do que disse mais cedo nessa entrevista ao Em Ponto o senador Alessandro Vieira, ele que vai ser relator desse projeto, e ele já disse que ele lá no Senado ele quer tentar evitar a politização, a polarização que a gente viu de forma tão intensa aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse. A gente vai, isso é muito conectado ao meu perfil de trabalho, deixar de lado essa briga de narrativas, isso aí não interessa para o Brasil, e a gente vai entregar, sim, dentro desse mês, um texto pronto, apto a ser votado aqui no Senado, e como vai ter alterações de mérito, ainda que pontuais, ele vai voltar para a Câmara dos Deputados, com certeza. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o PL antifacção, da forma que foi aprovado na Câmara dos Deputados, enfraquece operações e asfixia financeiramente a Polícia Federal. Nós estamos com 3 operações muito importantes e as maiores da história em curso nesse momento. Nós temos o combate aos fundos lá da Faria Lima, né, que estavam lavando dinheiro para o crime organizado, né? Nós temos o combate à máfia do combustível no Rio de Janeiro. Foi uma segunda operação. E nós temos agora, né, desde ontem, a questão da fraude do sistema bancário, que vocês acompanharam desde ontem. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado. Ana Flor aqui comigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todo mundo que está ao vivo. Antes da gente trocar aqui, vamos antes juntos e também com quem nos assiste acompanhar aqui no telão como é que ficaram os principais pontos desse projeto de lei antifacção que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. A gente vai ver aqui, você vê aí na tela também, que o projeto traz novas tipificações de crimes. Ele cria a organização criminosa ultraviolenta, que é caracterizada como o grupo de 3 pessoas ou mais para impor controle territorial, intimidar populações ou autoridades, atacar serviços, infraestruturas ou equipamentos sociais. Cria também o crime de domínio social estruturado, direcionado para integrantes dessas organizações. Algumas das práticas enquadradas pelo crime estão usar barricada para dificultar a circulação, controlar a atividade econômica, sabotar, saquear ou depredar meios de transporte. O que a gente vê muito e traz aqui, noticia muito, pelo crime organizado. Esses crimes vão ter penas de 20 a 40 anos de reclusão com agravantes. O projeto cria ainda os crimes de novo cangaço, uso de explosivos, armas pesadas e drones. O que o projeto também traz de mudanças em penas e também em progressões de regime? Fica definido o fim da fiança, a anistia, fim também do auxílio reclusão e condicional para quem foi enquadrado pelo crime de domínio social estruturado. Todos os crimes passam a ser considerados crimes hediondos.
E o texto também está prevendo o aumento das penas para crimes do Código Penal quando forem cometidos por integrantes de organizações criminosas ultraviolentas, como a gente viu agora há pouco. Ele também está aumentando o tempo necessário para progressão de regime, podendo chegar até 85% da pena. E há também mudanças sobre bens apreendidos. A gente vai ver aqui, porque pelo texto, o juiz pode decretar o perdimento extraordinário de bens durante o inquérito. Também determinar a intervenção judicial em empresas. O projeto também muda a divisão dos bens apreendidos. Em investigações estaduais, o dinheiro vai para o Fundo de Segurança Pública dos estados. Em casos de investigações da Polícia Federal, o dinheiro vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E em casos de operações conjuntas, aí o dinheiro é repartido meio a meio. Entre outras mudanças feitas pelo projeto estão também a criação do Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas, paramilitares ou milícias privadas, além do monitoramento de encontros nos parlatórios dos presídios, que são aquelas áreas de visitas, a definição que audiências de custódia vão poder ser feitas por videoconferência, além também da participação do Ministério Público nas forças-tarefas, a definição de que chefes das organizações criminosas devem cumprir pena em presídios de segurança máxima e a proibição de que presos provisórios votem em eleições. Isso foi incluído, inclusive, ontem, né? Havia ali, não era um ponto, né, Ana, que o governo reclamava. Isso aí está tudo bem, está no entendimento. Aliás, já até passando aqui para você, dando mais uma vez boa tarde, é interessante a gente observar, muitos desses pontos já vinham de origem do próprio Palácio do Planalto, outros foram aumentados, como o tempo de pena, essa questão do voto mesmo, tudo isso estava do jogo político, né? A própria direita que pede penas mais duras ali, exigindo isso na construção do texto, mas aí a gente tem que voltar atrás, né? Teve a escolha de Guilherme Derrite como relator, isso abala totalmente a conversa entre Palácio e Câmara dos Deputados. Claro, é prerrogativa do presidente da Câmara, é do jogo político também. E muito foi chamado de atenção, e a Elisa trouxe isso nessa apuração dela, sobre como o Planalto lida a partir do momento em que acontece a escolha de Derrite. Tudo bem, pode haver reclamação, é do jogo a disputa, mas a partir disso, qual é a postura que você adota? E aí os parlamentares apontando, olha, a gente optou por votar contra. Você não acaba assumindo uma derrota para um projeto que você mesmo entregou para o Congresso votar? E que tem a digital do governo inicial, né? Ou era para ter, pelo menos. Né? Era para ter. O que a gente consegue ver é que não dá para dizer oposição, né? O Centrão, inclusive o presidente da Câmara, arma o que é uma pegadinha para o governo. Pega um projeto do governo, que foi um projeto bastante estudado, levou tempo para ir para o Congresso, mas coloca um nome claro da oposição, ligado ao principal opositor hoje, virtualmente opositor nas urnas de Lula, o governador Tarcísio de Freitas, coloca ele como relator. E, a partir daí, o governo não conseguiu superar esse fato, não conseguiu negociar mais. É claro, o Derrite não quis negociar, foi obrigado a discutir esse texto com muita gente, fez 6 versões do texto. Fazer muitas versões de um texto no parlamento não é o problema. O problema foi a atitude também que Derrite chegou como o dono da matéria e aí foi obrigado a duras penas a negociar. Mas o governo não soube entrar nessa negociação para assumir os louros de um texto que nasceu dentro do Ministério da Justiça, que passou pelo Palácio do Planalto, e que é um texto, na visão da própria população brasileira, que endurece regras. Porque, sim, a população pede por aumento de penas, dificuldade na progressão das próprias penas, questões que são detalhes, mas que têm um uso eleitoral, como dizer que o preso provisório não pode votar, ou mesmo questões como cumprir pena em presídio de segurança máxima para os chefes de facção. Hoje isso é importante, porque os próprios estados, que muitas vezes custodiam esses chefes das grandes facções, permitem uma situação em que eles comentam entre si, eles dão ordens para o crime do lado de fora. Então, é importante, esse texto traz sinalizações para a população e o governo perdeu esse bonde.
Agora, isso também mostra um momento eleitoral em que a política está dominada pelo calendário eleitoral e isso atrapalha o resultado que vai para a população brasileira. O relator no Senado, o senador Alessandro Vieira, está prometendo tentar tirar essa polarização, discussão política, para discutir seriamente o texto. É a chance que o governo tem de conseguir recuperar parte desse protagonismo, porque o que a gente viu foi oposição e boa parte do Centrão acabando tomando conta desse texto e jogando para o governo a ideia de que não quis aprovar um texto que endurecia a reação e regras de, enfim, prisão, prestação de contas do crime organizado. Então, fica um jogo de quem está dizendo o que para o seu público e, na prática, para a população, o que vale é ter um resultado, né? Ter um endurecimento das regras. E é isso que a gente vai ver, né, Ricardo, a discussão no Senado agora. O relator no Senado é, sem dúvida, independente, nome equilibrado, sério, né? O Planalto acredita muito nisso, né? É o presidente da CPI, do crime organizado, ele é preparado para isso. Agora, o governo vai ter que entrar nessa negociação ou vai, de novo, perder esse bonde. O nome do Alessandro Vieira, quando é escolhido ali para a CPI do crime organizado, é um alívio, né, para o próprio Planalto, o entendimento ali na dobradinha com o senador do PT, Fabiano Contarato, no sentido dobradinha, não de sempre concordar, mas... Ele é o relator. Ele é o relator da CPI, né? mas do ponto de vista técnico, né, alguém que vai trazer ali críticas, mas também vai pontuar. Agora, chama a atenção porque, conversando com alguns integrantes do Planalto, recentemente, ainda no início da discussão do projeto do PL antifacção, eles diziam o seguinte: olha, se a gente não concordar, a gente vai para a briga e, se perder, tem a questão da narrativa. Nos parece que é uma questão um pouco diferente, por exemplo, de outros projetos em que o governo admite derrota e depois vai para as redes sociais. Aí, por exemplo, a PEC da blindagem, na narrativa, o governo não sai derrotado, né? O Planalto sai enfraquecido na PEC da blindagem. Mas na questão do PL antifacção, não é bem assim, porque a segurança pública é um assunto urgente e muito caro para o governo Lula, né? E que as pessoas entendem, né? A questão da progressão de pena. A população compreende quando um secretário, uma autoridade local diz: a gente prende, essa pessoa no dia seguinte está solta. Então, esse projeto tenta endurecer também este caminho. Não vai dar para discutir narrativa com esses argumentos. Agora, o governo tem que participar dessa discussão justamente para melhorar o texto, especialmente esses buracos que as autoridades do governo federal estão dizendo que enfraquecem o combate ao crime organizado. Isso vai ser muito importante apresentar na discussão do Senado. E mais, a oposição tem muita experiência no discurso da segurança pública, claro, um discurso muito duro e que nem sempre traz os resultados, mas tem esse espaço, esse lastro. E aí que a gente vai ter que ver como o governo consegue entrar de novo numa discussão que será essencial para 2026, para toda a reeleição, toda a discussão das eleições do ano que vem.